Gurizada, o negócio é o seguinte, o Renato ganhou fôlego depois da vitória no Clássico Grenal, o Grêmio foi fácil aí para chegar na semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho, mas o funil vai começar a apertar e ele vai ter que definir o seu esquema de jogo e quem são os seus 11 titulares. Vamos lá então, vamos analisar este momento do Grêmio. O Renato ganhou fôlego depois que bateu o rival na volta do futebol, na volta da pandemia. O Grêmio encaminhou de forma tranquila a sua classificação. Fez um empate ruim com o Novo Hamburgo, um jogo enlajeado num gramado que parecia um verdadeiro potreiro, em péssimas condições, mas tanto o Grêmio jogando um futebolzinho desse tamanho como também o Novo Hamburgo jogando uma bolinha bem miúda. O Grêmio foi melhor no jogo, mas um Grêmio também não tão motivado, já com a classificação definida, com o time praticamente todo ele reserva, e foi um jogo para cumprir, do ponto de vista do Grêmio, para cumprir carnê. O Grêmio vai pegar o Novo Hamburgo na semifinal e deve também passar com os seus titulares com razoável facilidade. Bom, mas antes de seguir, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu joinha, venha para cá, jornalismo esportivo com isenção, com imparcialidade, com independência editorial. Te inscreveu? Dá essa moral, dá essa força, te inscreve aí. Bem, esse jogo com o Novo Hamburgo, ele tem muito menos relevância do que se pode colocar dentro do contexto. O que vale para o Grêmio foi a vitória no Clássico e as experiências que o Renato vem fazendo na equipe. E aí que eu quero chegar. E o Grêmio agora vai ter um jogo com o Novo Hamburgo, que é um jogo eliminatório, mas o Grêmio deve passar com facilidade, e ali na frente ou vai pegar o Inter ou vai pegar o Sportivo, e a gente sabe que a tendência é pegar o Internacional. Portanto, em uma semana deveremos ter mais um Clássico Grenal. Ora, o que eu quero dizer para você? Qual é o esquema do Renato? Qual é o time titular dele? É com 3 volantes? Com todo mundo em dia? Ou é armado com 2 volantes, Lucas Silva, Matheus Henrique, esse não pode sair do time, e o Jean-Pierre como armador? Me parece que este seria o melhor meio-campo gremista. Lucas Silva, Matheus Henrique, que está sobrando em campo, e Jean-Pierre. Mas o próprio Jean-Pierre, do qual se esperava retornasse depois da parada em condições muito melhores, ele não foi lá muito bem. Mas ele decidiu o Grenal, Meneghetti. É verdade, um lance circunstancial. Eu não acho que o Jean-Pierre tenha feito uma partida ruim no Grenal. Eu acho que o gramado não ajuda o seu futebol. Jogador elegante, jogador de passadas mais largas, de jogar com a bola no pé, do passe, da vitória pessoal. É prejudicado nesse tipo de enfrentamento quando se joga num gramado como aquele do Centenário. Ok, isso é compreensível. Mas depois jogou no CT contra o Ipiranga, no CT do Grêmio, que tem um ótimo gramado, e ele sucumbiu. Ele tem momentos em que ele lembra o Ronaldinho Gaúcho, quando ele faz um passe na segunda etapa de 3 dedos, uma levantadinha assim pro Everton, é um momento excepcional e brilhante, mas às vezes ele some no jogo. Ele dá uma... o disjuntor desliga e ele some, então o Renato tem que ligar o menino, porque o menino é importante pro Grêmio nessa retomada. Me parece que o Alisson será mantido pelo Renato como titular, até porque, com a manutenção do Jean-Pierre como armador, o Renato deve abrir mão de um dos volantes. Qual deles? Eu não tenho dúvida que o Lucas Silva tem que ser titular junto com o Matheus Henrique. Mas será que o Renato vai tirar o Maicon, que é uma liderança? E, na minha opinião, ele tem que tomar essa decisão, que é dura, que é difícil, mas o Maicon hoje tem, a exemplo do Alessandro no Inter, que, na minha opinião, sentar no banco de reservas. E ser um jogador para entrar no decorrer de alguns jogos, de um jogo decisivo no segundo tempo, em que o Grêmio tem a vantagem, ele tem bola parada, ele tem o passe muito qualificado. O Maicon não é desprezível, não. Mas, no meu entendimento, o Lucas Silva está jogando melhor que ele, está melhor condicionado, e o Matheus Henrique é melhor que os dois juntos. E aí eu entendo que o Alisson, ele mantendo a titularidade de Jean-Pierre, eu entendo que o Alisson possa ser mantido em detrimento ao PP. No meu Grêmio ideal, jogariam Lucas Silva, Matheus Henrique e Jean-Pierre, PP, Diego Souza e Everton. Mas eu entendo que o treinador, e o Renato é um treinador conservador, e isso não é uma crítica, isso é a minha constatação, ele é mais conservador, que ele mantém o Alisson, que eu quero dizer, está bem, eu acho, o Alisson, nessa retomada. No Grenal, especialmente, se não foi brilhante, ele foi o jogador que criou a jogada que originou a falta, que o Jean-Pierre, com a sua genialidade e com um pouco de sorte, marcou o gol, mas o Alisson estava bem no jogo. Ele estava realmente bem no jogo. Então eu acho assim, que o Renato tem que definir isso, e vai ser a partir de agora, gente, porque os jogos serão cada vez mais decisivos. Tem um Grenal dentro de uma semana, muito provavelmente. Depois tem uma provável final com o Caxias, se o Grêmio vencer o Internacional no Grenal, e já começa o Campeonato Brasileiro. E aí é grande contra grande. O Renato tem que ter um esquema definido e com as opções. E ele tem muitas.
ele tem muitas opções, ele tem uma matéria-prima mais qualificada que o Kudê para trabalhar, com mais variações, inclusive. Ele pode ir alternando, tornando o time mais ofensivo com o PP no lugar do Alisson, que seria a minha preferência. Num eventual jogo encaroçado em que o Grêmio fora de casa tenha a vitória, colocar o tripé de volantes para tentar prender o jogo, ou coloca o tripé de volantes e tira o Alisson e bota o PP, para ter uma saída, além do Everton, uma saída com o PP. E aqui eu já coloco um outro aspecto para fechar esse vídeo. Everton. O Renato está insistindo com o Everton, que é um jogador de flanco, caindo pelo meio em diagonal. Quando ele vem para o meio, ele se embola com uma série de marcadores. No flanco, ele tem um lateral e depois do lateral o zagueiro. Quando ele vem para o meio, ele já tem 2 volantes adversários em cima dele, depois ele tem o zagueiro e quando o lateral não fecha para dar o corpo a corpo com ele. Então, a situação do Everton também eu acho que o Renato pode trabalhar melhor. O Everton mais pelo flanco, pela esquerda, onde ele tem mais espaço e onde ele fica mano a mano com o seu marcador. Seja, num primeiro momento, o lateral direito adversário, seja, posteriormente, um zagueiro. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.